Aí uma revisão da sequência de fase, né? Esse de fase positiva, 1, 7, 13, negativa 5, 11, 17 e a de 0, os múltiplos de 3. Tá? E aqui é um exemplo prático de como a corrente, as terceira harmônicas atuam. Né? Aqui nesse desenho você tem as correntes de frequência fundamental, né? 60 Hz, está aqui, ó. Fase A, fase B e fase C. Se você acompanhar essa reta aqui, ó, essa reta aqui, você vai ver que se você pegar os componentes fundamentais, a corrente de fase A, ela está aqui na descida, está no metade do máximo da sua máximo positivo, né? O B também está no metade do máximo do topo dela, né? E a C está no máximo negativo. Entendeu? Então, se você somar esses três componentes nesse instante aqui, você vai ver que a resultante é zero. Quer dizer, um sistemazinho equilibrado, aí no caso ele está em estrela, ele não vai colocar nenhuma corrente para o neutro. Tá? Por quê? A cada instante o somatório de correntes dele dá zero. Tá? Então ele vai estar só nas fases e não vai estar consumindo o neutro. Mas se você tem um componente aqui no caso de terceira harmônica, veja que a frequência dela é 3 vezes, né? Enquanto aqui você tem um período na fundamental, você tem 3 períodos, 1, 2, 3, né? Então é a terceira harmônica. Você vai ver que naquele mesmo ponto, ó, enquanto a fase A está no máximo positivo, a fase B está no máximo positivo e a fase C está no máximo positivo. Quer dizer, eles estão sequência zero, entendeu? Então elas têm a mesma, atingem o máximo e mínimo no mesmo instante. Então, o que vai acontecer? Elas vão se somar e vão passar para o neutro. Né? O neutro é que vai descarregar, vai estar aparecendo como um desequilíbrio nas três fases. E elas vão sobrecarregar o neutro. Então, no transformador, passando pelo transformador, ele vai sobrecarregar o neutro do transformador. É o efeito dessas. Deixa eu ver se tem mais alguém querendo entrar aqui. Não, estou atrapalhando a aula aqui à toa. Ok? Então essa é a preocupação, uma das preocupações desarmônicas. Vocês vão ver outros depois. A gente já viu o caso da ressonância, né, que a gente brincou um pouco. Agora nós estamos vendo o caso das terceiras harmônicas que dão essa sobrecarga no neutro. Né? Um desbalanceamento, tá? Então aqui, essa chamada harmônica tripla, né? Podem superaquecer transformadores quando carga no lado estrela tem altos valores de terceiro harmônico. E a medição de corrente no lado delta não revela a presença de harmônicos. Tá? Então, aí tem a diferença entre a conexão delta e a conexão estrela. Na conexão estrela, como ela tem, principalmente o estrela está errado, ela dá um caminho para o neutro, né? Então aquelas triplas, aquelas harmônicas vão sobrecarregar o neutro. No caso da ligação delta, não vai ter esse caminho para o neutro. Tá? Então as harmônicas vão ficar circulando aqui. Elas vão sobrecarregar o transformador, mas não vão sobrecarregar o neutro. É outra vantagem daquela ligação delta-estrela, né, dos transformadores de distribuição. Que aí no delta você não vai ter aquele caminho para essa harmônica, mas ela vai ficar circulando ali. Ela vai estar sobrecarregando o transformador, aumentando o aquecimento, mas não vai estar fugindo para o neutro. Tá? Uma vantagem relativa. Ela vai continuar lá. Tá? Do outro lado ela vai fugir pelo neutro. Não, aí ela vai ficar circulando pelos enrolamentos do transformador. Mas em alguns casos, nesses enrolamentos aqui, você vai ter um efeitozinho capacitivo neles, que também podem influenciar essas correntes aqui, vão tentar buscar uma corrente de fuga que pode provocar uns curtozinhos aí entre espiras. Esse é outro problema que tem. Bom, então a gente viu aí, caracterizou bem as harmônicas, né, através de série de Fourier, viu aí os problemas que ela tem de sequência de fase, e agora vamos falar um pouco de normas, depois a gente volta
para entender um pouco a medição das harmônicas e entender depois no final como mitigar, né? Vamos finalizar essa parte de harmônicas com o cálculo do filtro de harmônica. Como é que a gente filtra essas harmônicas, tira essas harmônicas do sistema através de um filtro. Essa é a parte final do nosso curso. Tá? Agora a gente vai dar só uma introduçãozinha na parte do módulo 8, que fala de harmônica. No módulo 8 a gente já viu o problema de tensão permanente, né? A gente já viu alguma coisa sobre desequilíbrio de tensão, e vimos também variação de tensão de curta duração e vimos os indicadores de continuidade. E agora nós vamos ver os harmônicos, tá? A gente poder fechar tudo isso, tá? No caso dos harmônicos, a legislação brasileira ela tem uma peculiaridade, ela só trata do harmônico de tensão. Tá? A legislação brasileira é muito voltada para qualidade do distribuidor, a qualidade do fornecimento da energia. Então, o distribuidor de energia ele tem a responsabilidade com o nível de tensão, com a qualidade da tensão. Então, o regulador se preocupou em legislar sobre a qualidade da tensão. Tá? E no caso de harmônicos, ele vai ver só os harmônicos de tensão. Tá? A gente vai ver na próxima aula que as legislações internacionais elas são até mais voltadas para a corrente. Elas vão olhar, porque o caso de harmônicas, normalmente é o consumidor que tem a carga não linear e é ele que está gerando a harmônica. Tá? Normalmente a distribuidora e o sistema de distribuição e transmissão ele está, às vezes, só refletindo essa qualidade da corrente, das cargas não lineares. Mas quem está gerando é o consumidor. Então lá fora tem essa preocupação com o consumidor. Tá? Aqui no Brasil dizem que existe já no Congresso uma legislação que prevê a multa, né, do consumidor que está injetando harmônica na rede. Do jeito que hoje é tratado o fator de potência, né, tem limitações de reativo que o consumidor coloca na rede, vai também ter uma limitação de correntes harmônicas para o consumidor. Tá? Mas ainda não existe. Hoje o que nós temos é a tensão. Tá? E aí está aqui eu estou mostrando uma tela de um resultado de uma medição de tensão. Você vê aqui uma tensão de 60 Hz, 180 volts mais ou menos, 2 volts em 180, mais 2,3 em quinto harmônico, em 300 e aí vai. Tá? Então, o legislador aqui ele se preocupou com a tensão. Como é que ele fez isso? Ele estimou esses indicadores, tá? Que é a distorção harmônica individual de tensão de ordem H, ele vê a distorção por ordem de harmônico, tá? Vê a distorção harmônica total, DTT, tá? Vê a distorção total de tensão para componentes pares não múltipla de 3, ele só vê os componentes pares, tá? Não múltipla de 3. Vê as componentes ímpares também não múltiplas de 3 e vê todas as componentes múltiplas de 3. Então são esses os indicadores que o módulo 8 define. Tá? Veja que ele tem uma preocupação com os múltiplos de 3 e depois ele vê as ímpares, as pares e a distorção total. Tá? Como é que ele calcula isso? Bom, aí ele tem ainda essa definição da ordem harmônica máxima, mínima, tensão fundamental. E normalmente, como a gente já viu lá na medição de tensão regime permanente, ele faz uma medição durante uma semana, tá? Então, a cada 10 minutos, se eu não me engano. E aí ele obtém 1008 leituras válidas. Tá? Então, ele vai olhar só para os 5% em que o indicador foi superado. Tá? Então ele pega só os piores resultados e olha só para isso. Então, esse indicador de distorção total de harmônica 95%, ele vai olhar só para os 5% em que o indicador foi superado. Tá? Então ele trabalha com esse número aqui que é para não pegar uma situação total, se focar só nos valores que foram superados. Então está aqui a fórmula, tá? A distorção harmônica individual de uma determinada harmônica, ele vai pegar o valor da tensão daquela harmônica
e dividir pela componente fundamental, e multiplicar por 100. Ele tem um valor percentual de cada harmônica. Tá? O total, ele vai pegar o somatório a partir da harmônica 2 até a máxima que foi medida, somar o quadrado de todas elas, tirar a raiz e dividir pela tensão componente de V1. Tá? E multiplicar por 100, então ele tem a distorção harmônica total. Tá? A das pares, ele vai pegar só as pares, excluindo as múltiplas de 3. Vai excluir 12, vai excluir 6, entendeu? E vai fazer o mesmo cálculo. Mesma coisa para as ímpares, excluindo as múltiplas de 3. E para as múltiplas de 3. Vai pegar só a 3, 6, 9, 12, 15, vai somar o quadrado delas, tirar a raiz e dividir pela fundamental. Tá? E aqui você tem os limites, tá? Que a legislação estabelece, que vai depender para os níveis de tensão. Né? Ele estabelece que você tem que fazer a medição pelo menos até a harmônica de ordem 40, tá? Então é 4 vezes 6, dá até 2.400 Hz, tá? E os limites são esses. Para baixa tensão, a tensão nominal abaixo de 1 kV, permite 10% de distorção harmônica total, 2,5% de distorção par, excluída as ímpares, 7,5% de distorção ímpar, excluída as múltiplas de 3, excluída as múltiplas de 3, e 6,5% para as múltiplas de 3. Tá? Você vê que ele tem uma preocupação pequena com as pares, ele já sabe que são poucas mesmo, então o índice é pequeno, as outras são um pouco maiores, ele dá um limitador maior. Tá? E à medida que a tensão vai aumentando, esses números vão diminuindo. A nível aqui de transmissão são números bem menores. Então esses são os dados do Brasil. Tá? Assim que o Brasil olha para harmônicas, ressaltando que não tem punição. É só um indicador para você acompanhar, tá? Saber o que está acontecendo. Mas não existe punição para nenhum dos lados. Tá? Você pode ter valores maiores e ninguém vai ser punido por isso. Existe só um indicador que você tem que melhorar. Tá? Então, até agora não tem nada punitivo. Tá? Tem um exercício aqui para você calcular. No começo da próxima aula a gente faz esse cálculo. É muito simples, mas a gente pode fazer isso. Tá? E vamos passar aqui para os trabalhos. Tá? Então agora eu vou precisar de vocês para a gente definir as equipes, né? Então eu preciso definir as equipes e depois eu passar para os trabalhos. Vão me dizendo aí qual é o nome das equipes aí, por favor. São 2, cara. Vocês estão. Equipe de 2. Então vai ter que excluir um aí. Tavares, quem mais? Vai. Eu ia botar o Thiago aqui, mas eu vou tirar. Então vamos lá. Esse aqui tá mais simples. Erivan e Leonardo. Vamos lá. Erivan e Leonardo. Eu também. Peraí, vocês vão falando aí que eu tô segurando o microfone aqui. O outro é o Vitor. George, né? Ah, o Jorge. Desculpa, Jorge. O Jorge e o Vitor. Beleza. Beleza. Tavares e Thiago. Alguém já tinha falado antes aí? Um da 4? Não, né? Ah, tá. Caio e Yasmin. Peraí. Caio. Peraí, qual é o Caio? Qual é o Caio então? Caio. Ok, então. É Milene quem? Repete aí. Pedro. 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 E Milene, na verdade, nem tem o. Nem conseguiu instalar, não foi o ATP Draw. O que mais? Acabou os ouvintes aí? Dácio. Cadê, Dácio? Quem é que tá falando aí? Diz aí, o Leonardo? Ah, o Caio Ítalo.
Bom, então quem foi que faltou aí, que eu não estou acompanhando aqui? Se alguém sabe, vou ter que procurar depois e botar aí os dois que estão faltando. Não, a Yasmin já foi. Jaísa, Jaísa, né? É, Jaísa. Jaísa, é verdade. Tá faltando uma pessoa aí. Mas eu checo depois, pelo menos já tá definido as 7 equipes aqui. Então vamos. Ah, eu botei o Jodi pensando que era o George, né? Então vai lá. Tá aqui, tá formado já. Pronto, beleza. Deixa eu salvar aqui e vou só mostrar os trabalhos. Vamos lá. Ó. Primeiro prático. Essas práticas, a maioria estão lá naquele apostila que eu botei para vocês lá de Itajubá, certo? Só vocês irem lá e tentarem implementar. Se bem que a Itajubá é antiga, ela está por uma versão antiga do AT Pedral, mas não é tão complicado assim não. A primeira, vocês vão simular aquele circuito super amortecido, com amortecimento crítico, sugamortecido e oscilatório. Tá? Provar aquele material que a gente deu no começo da aula. A segunda também está lá, certo? Só é mais enrolado aqui porque é um caso de um hipermercado que corrige o fator de potência. Então, é uma simulação interessante que vocês vão ver a história de fator de potência, tá? Só vai dar um trabalhinho, mas está lá, explicado lá, tá? A terceira é pegar 3 transformadores monofásicos, simular um trifásico e fazer simulação de a vazio e curto-circuito. Também não é muito complicado não, certo? Fazer aqueles testezinhos de simulação a vazio e curto-circuito, tá? É... Pô, tô vendo aqui que eu não fiz uma, que eu tirei uma aqui, talvez eu mude. Essa aqui é simular uma linha de transmissão, tá? Vou pegar uma linha de transmissão bem grande e vamos simular a queda de tensão, se possível algum curto-circuito aí nessa linha, como é que ela se propaga, tá? O terceiro, esse aqui, eu acho que eu vou até mudar ele, mas por enquanto eu vou deixar. Você montar um circuito bem complexo aqui de, 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 de um circuito completo, né? De uma transmissão e distribuição, tá? E apresentar algumas simulações. Talvez eu mude aqui para vocês simularem um transformador mesmo. Ou então limitar ele só para os transformadores, fazer um circuito menor, tá? Esse aqui eu acho que dá muito trabalho. E no último não, aí tem a prática 6, que é um motor de indução trifásico. Vocês implementarem um motor de indução trifásico na T-Pedral e fazer simulação de partida e coisa mais. E o terceiro é uma ponte retificadora de onda completa. Aqui a gente vai ver os harmônicos, tá? Também não é complicado não. Então tá aí as 7 práticas, tá? A partir de 6 de maio a gente vai ver como é essa apresentação, tá? E eu vou depois publicar isso lá no Unifor Online. Tá? Então vamos só sortear aqui as equipes aqui. São 7, né? Vamos tentar de novo aqui. Sortear 7 números de 1 a 7. Vamos lá, pessoal. Sortear agora. Pronto aqui. 5, 2, 4, 7, 3, 6, 1. Então vamos lá. Vamos organizar o negócio lá. O trabalho 1 vai ser para a equipe 5. Deu sorte aqui o Pedro e a Milene. Olha só. Ctrl C. Ctrl V. Depois eu ajeito isso aqui. Pedro e a Milene. Pronto. O trabalho 2 vai ser para a equipe 2. Erivan e Leonardo. Ctrl C. Esse aqui vai ter um pouquinho de cabeça. Mas vai dar certo. Erivan e o Leonardo. A gente já dá uma ajuda aí. A prática 3. Aliás, eu vou mudar até essa ordem aqui. Esse aqui eu vou dar um tempinho maior. Esse aqui eu vou dar um tempo menor. O 3 vai para a equipe 4. Que é o Caio e a Yasmin. Ctrl C. Isso aqui também é relativamente fácil.
Vamos lá. A prática 4 vai para a equipe 7. Jaís e o George, né? Então aí, Ctrl C, vamos pegar a prática 4. Olha, esse aqui também não é moleza não, certo? E a 5 vai ser para a equipe 3. Equipe 3, Jodi e Vitor. Ctrl C. Prática 5. Essa aqui a gente vai ter que conversar. Vou ver se eu alivio a carga de vocês. A 6 fica com a equipe 6. Ixi, peraí. A equipe 6, o Dácio e o Caio Ito. É a do motor de indução. Motor de indução. Essa aqui também você tem lá no manual, tá? E a equipe do Thiago e do Tavares vão ficar com essa 7. Ctrl C. Também não é tão difícil, não. Ponte retificadora trifásica. Se vocês olharem lá no... Se vocês olharem lá naqueles exemplos, tem lá os exemplos, né, que já vem no ATPedral, eu acho que tem uma ponte retificadora de onda completa lá. Eu acho, não tenho certeza não. Pessoal, tá aí. Vamos ver aí, comecem a trabalhar e aí a gente, toda aula a gente vai tirando dúvidas. Comece a desenrolar isso aí. Oi, fala aí. Cara, eu tenho pedido para vocês apresentarem um relatóriozinho em forma de prática, ou seja, colocar os passos que vocês seguiram, entendeu? Para obter aqueles resultados, entendeu? Não é uma apresentação em PowerPoint, não é pesquisa, é só mostrar, olha, eu fiz isso, isso, aquilo, e os resultados são esses. Tipo, pega como modelo aquela prática 1 que eu mostrei para vocês, entendeu? Aquilo ali é uma aula, entendeu? Fala, Tamara. Não, é onda completa trifásica. Trifásica, trifásica. Foi mal, é trifásica. Monofásica é meio fácil. Eu não botei os dias, eu disse a partir do dia 6, tá? Então provavelmente vai ser 2 por dia, então os 2 primeiros, dia 6, entendeu? Então, pra gente ver a ordem como é que tá, eu vou só fazer uma mudança aqui. Aqui dessa do Erivan e do Leonardo, eu vou trocar aqui quando Caio. Os 2 primeiros vão ser esse aqui, ó, Pedro e Emilene e Caio e Yasmin, tá? Eu acho que esses são mais fáceis. Vão logo pro primeiro dia, que é o dia 6. Aí depois vai essas duas e aí vai de 2 em 2. Eu vou organizar isso aqui e depois eu posto lá no Unifor Online. De vocês é o prática 6, modelagem de motor de indução trifásico no APD. Tá, olha o manual que eu botei lá, acho que foi na segunda aula, tem lá o manual de Uberlândia. A maioria dessas práticas está lá, entendeu? Vocês só vão ter que implementar. Tem umas duas aí que não estão, a do Tavares não tá. Mas eu acho que tem lá nos exemplos, entendeu? Não é complicado não. E lá no site do ATPedral, tem uma parte lá que são contribuições de pessoas do mundo inteiro que eles botam circuitos lá. Muito interessantes. É bom você dar uma passadinha lá e dar uma olhada. Lá no site da ATP. Eles já fornecem os circuitos prontos. Só que é coisa complicada. Não sei se esses aí tem lá não, mas não custa dar uma verificada. Tá? E quem for trabalhar com transformador, usem o arquivo em Excel que já dá todos os elementos que o ATPedral pede para o transformador. Você só bota lá a potência e ele já diz todo o resto. Tá? Acho que é o pessoal que tem transformador, esse pessoal aqui, o Vitor e o Jodi. Tá? Ok, vamos lá, vamos encerrar aqui, moçada. Valeu.